Olá pessoal, a gente vai falar agora sobre as modalidades de transação tributária que foram instituídas a partir da Lei do Contribuinte Legal. São 7 as modalidades que entraram em vigor, sendo que uma delas o prazo já se esgotou. Então 6 modalidades estão à disposição do contribuinte para adesão até o final desse ano, caso não haja uma nova prorrogação. As 7 modalidades são as seguintes. A primeira é a transação por adesão, a segunda é a transação extraordinária, a terceira é a transação excepcional, a quarta é a transação excepcional para débitos do Simples Nacional, a quinta, transação excepcional para a dívida rural, a sexta modalidade, transação tributária na dívida ativa de pequeno valor e a sétima e última, transação no contencioso administrativo de pequeno valor. Então a gente vai falar brevemente sobre as 7 modalidades para que você possa avaliar qual delas ou quais delas podem ser aplicáveis aos débitos que você possui. Vamos lá? A primeira modalidade é a modalidade por adesão. Essa modalidade foi exatamente a primeira criada com base na Lei do Contribuinte Legal e regulamentada pela primeira das portarias editadas, que é a Portaria 9917 de 2020. Essa modalidade por adesão abrange débitos de até 15 milhões de reais e é específica para determinadas situações dos débitos e também determinadas situações dos devedores. Essa modalidade ela é mais específica, mais restrita, porque quando da edição da portaria e do edital de regulamentação já foram estabelecidos quais eram os beneficiários dessa transação por adesão. É que essa transação abrange os débitos considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação pela Fazenda Pública, sendo que a Fazenda considerou os débitos nas condições seguintes como sendo irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Débitos inscritos em dívida ativa da União, de devedores pessoas jurídicas baixadas no CNPJ ou inaptas perante a Receita Federal do Brasil. Débitos inscritos em dívida ativa há mais de 15 anos, sem anotação atual de parcelamento, garantia ou suspensão por decisão judicial. Débitos inscritos em dívida ativa com suspensão por decisão judicial há mais de 10 anos. E débitos inscritos em dívida ativa da União de titularidade de pessoas físicas cuja situação cadastral no sistema CPF seja titular falecido. Além disso, a Fazenda relacionou uma série de contribuintes que já estavam pré-selecionados para fazer essa transação. Porque no edital, a própria Procuradoria da Fazenda Nacional já fez publicar os nomes e os números de CNPJ e CPF daqueles beneficiários dessa transação por adesão. Nessa modalidade de transação, foram concedidos descontos sobre os valores dos juros, das multas, dos encargos legais e foi estabelecido um percentual de entrada no valor de 5% do valor total do débito. E o saldo poderia ser parcelado em até 95 prestações e os descontos aplicáveis iam até 70%. Essa modalidade, como a gente já antecipou, teve seu prazo já vencido no dia 30 de setembro e, por enquanto, não há expectativa de reabertura. Apesar dessa transação já ter tido o seu prazo encerrado, é certo que poderá ser reaberta a qualquer momento, a depender da edição de um novo edital por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Lembrando que essa modalidade de adesão foi criada com o objetivo de chamar aqueles contribuintes para a transação que estivessem em determinadas situações. A primeira é que os débitos fossem no máximo de até 15 milhões de reais. A segunda considera algumas características desses débitos e também algumas características desses devedores de acordo com aquilo que havia sido estabelecido no edital. Portanto, essa era uma espécie de adesão bastante restrita, não aplicável a todos os contribuintes. A segunda modalidade é a transação extraordinária. Essa transação extraordinária foi regulamentada pela Portaria número 9924 de 2020. A gente acredita que essa modalidade seja aquela que traz menos benefícios. Por quê? Porque nessa modalidade não foi estabelecido um critério para a definição do grau de recuperabilidade dos débitos. Sendo assim, não foram concedidos benefícios de redução de juros, multas e encargos legais, somente a dilação do prazo para pagamento. O que quer dizer que nessa modalidade de transação não existe qualquer benefício além da possibilidade de parcelar o débito. Essa modalidade abrange todos os créditos inscritos em dívida ativa da União, sem limite de valor, mas não abrange os débitos do Simples Nacional. Ainda de acordo com a portaria, o valor da entrada nessa transação é de 1% do valor total do débito.
E o saldo poderá ser parcelado em até 81 prestações para as pessoas jurídicas de um modo geral e em até 142 prestações para pessoas físicas, empresas de pequeno porte e microempresas, instituições de ensino, santas casas de misericórdia, sociedades cooperativas e organizações da sociedade civil. O prazo para adesão a essa modalidade de transação se encerra no dia 29 de dezembro de 2020, caso não haja prorrogação. Lembrando, então, que essa modalidade de transação é a única que não concede redução de juros, multas e encargos legais. Por quê? Porque a Fazenda não definiu qualquer critério para apurar o grau de recuperabilidade desses débitos, o que é uma condição, de acordo com a Lei do Contribuinte Legal, para que sejam concedidos aqueles benefícios. Além disso, essa foi a primeira transação criada considerando os impactos em decorrência da pandemia do coronavírus. A terceira modalidade é a modalidade transação excepcional. Essa modalidade também foi criada com base nos impactos sofridos por conta da pandemia do coronavírus e regulamentada pela Portaria 14.402 de 2020. Sendo assim, de acordo com essa portaria, essa modalidade de transação tem por objetivo transacionar os créditos tributários que a Fazenda Nacional considera como sendo irrecuperáveis ou de difícil recuperação. E para que a Fazenda considere como irrecuperáveis ou de difícil recuperação, dois critérios devem ser avaliados de acordo com a portaria. O primeiro é a situação econômica do devedor e o segundo é a sua capacidade de pagamento. A situação econômica decorre da verificação das informações cadastrais, patrimoniais e econômico-financeiras prestadas pelo devedor ou por terceiros à PGFN. E a capacidade de pagamento decorre da situação econômica e será calculada para estimar se o devedor possui condições de pagar o débito integralmente no prazo de 5 anos sem descontos. De forma prática, o contribuinte interessado em fazer a adesão a essa modalidade de transação deverá preencher um formulário que está disponível no portal Regularize da PGFN. Nesse formulário, o contribuinte deverá prestar as informações necessárias para demonstrar que teve perda de capacidade econômica em decorrência da pandemia do coronavírus. E com base naquilo que o contribuinte declarou nesse formulário, é que a PGFN vai apresentar as propostas de transação disponíveis para os débitos daquele contribuinte. E os benefícios concedidos nessa transação são os seguintes. A entrada deverá ser de 4% do valor do débito, parcelada em até 12 prestações. Já o saldo poderá ser parcelado em até 133 prestações, com descontos de até 100% nos valores dos juros, das multas e dos encargos legais, mas limitado a 70% do valor total do débito para as pessoas físicas, empresários individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, instituições de ensino, santas casas de misericórdia, sociedades cooperativas e organizações da sociedade civil. Já no caso das demais pessoas jurídicas, o desconto é limitado a 50% do valor total do débito e a quantidade de parcelas é limitada a 72 prestações. Essa nos parece, portanto, a modalidade que traz mais benefícios para o contribuinte. Isso a depender daquilo que a Fazenda Nacional apurar de acordo com as declarações que o contribuinte prestar através do formulário disponível no site da Procuradoria. Além dessas informações, também serão consideradas as demais informações que a Fazenda possui com base nas declarações formalizadas pelos contribuintes nos últimos anos, porque a Fazenda, evidentemente, tem acesso a todas essas informações e esse formulário que ela solicita que o contribuinte preencha servirá como uma espécie de declaração assinada e assunção de compromisso de que aquelas informações são verdadeiras. Bom, a próxima modalidade de parcelamento é também a transação excepcional, agora direcionada exclusivamente aos débitos do Simples Nacional. Essa transação excepcional contempla contribuintes com dívida ativa total inscrita no valor de até R$ 150 milhões de reais apuradas nesse regime de tributação e foi autorizada pela Lei Complementar número 174 de 2020 e regulamentado pela Portaria 18731 de 2020. É que para a realização da transação tributária abrangendo débitos do Simples Nacional, de acordo com a Constituição Federal, existe a necessidade da criação de uma lei complementar autorizando que isso seja feito. Desse modo, foi necessário que o Congresso Nacional aprovasse o projeto de lei complementar e editasse a lei complementar para que a PGFN, por sua vez, pudesse publicar a portaria autorizando a transação tributária para os débitos do Simples Nacional.
Então, de acordo com essa portaria 18731, os mesmos benefícios que a gente falou há pouco em relação aos débitos de microempresas e empresas de pequeno porte também ficam atribuídos às dívidas do Simples Nacional. E os benefícios são os seguintes: entrada de 4% do valor do débito, dividido em até 12 prestações, e o saldo parcelado em até 133 prestações, com descontos de até 100% sobre o valor dos juros, das multas e dos encargos legais, limitado a 70% do valor total do débito. E importante também destacar que o valor da parcela mínima nesses casos é de R$ 100. A quinta modalidade é também uma modalidade de transação excepcional, voltada para a dívida rural. De acordo com a portaria número 21561 de 2020, que regulamenta essa modalidade de transação, ela se aplica aos empresários individuais, microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas cujos débitos originários de operações de crédito rural e de dívidas contraídas no âmbito do Fundo de Terras e de Reforma Agrária e do Acordo de Empréstimo 4.145-BR são considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Para as demais pessoas jurídicas cujos débitos originários de operações de crédito rural e dívidas contraídas no âmbito do Fundo de Terras e de Reforma Agrária e do Acordo de Empréstimo 4147-BR são considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação, e as pessoas físicas cujos débitos originários de operações de crédito rural e de dívidas contraídas no âmbito do Fundo de Terras e de Reforma Agrária e do Acordo de Empréstimo 4147-BR são considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Em relação a essa modalidade, os descontos aplicáveis são semelhantes, porém, o que muda é que algumas parcelas, ao invés de serem mensais, são semestrais e anuais. Essa transação é destinada exclusivamente a pequenos produtores rurais e também a agricultores familiares. E para a gente finalizar, é importante lembrar que o prazo final para adesão de qualquer uma dessas modalidades de transação excepcional se esgota no dia 29 de dezembro de 2020, caso não haja uma nova prorrogação. Bom, as duas próximas modalidades de transação que a gente vai falar se aplicam exclusivamente às pessoas físicas e às microempresas e empresas de pequeno porte. A primeira é a transação tributária na dívida ativa de pequeno valor. Essa transação tributária foi regulamentada pela portaria do Ministério da Economia número 247 de 2020 e pelo edital número 16 de 2020 da PGFN. No caso dessa modalidade de transação, o valor consolidado por inscrição deve observar o teto de 60 salários mínimos. E os débitos devem estar inscritos em dívida ativa da União há mais de um ano, sem constar qualquer anotação atual de suspensão de exigibilidade ou garantia. E os débitos com decisão judicial determinando a suspensão de sua exigibilidade também poderão ser transacionados. Essa transação abrange as pessoas físicas, inclusive falecidas, e também as microempresas e empresas de pequeno porte, inclusive se estiverem inaptas perante o CNPJ. E inclui também os débitos no âmbito do Simples Nacional. Os benefícios concedidos de acordo com a portaria e com o edital são os seguintes. A entrada deve corresponder a 5% do valor total do débito, sem a aplicação de quaisquer descontos, e poderá ser parcelada em até 5 vezes. Já o saldo poderá ser parcelado entre 7 e 55 meses, com descontos de 30% a 50% sobre o seu valor. E nesse caso dessa modalidade de transação, o valor da parcela mínima será de R$ 100. E a última modalidade é a transação no contencioso administrativo tributário de pequeno valor. Essa modalidade foi regulamentada pela portaria número 247 de 2020 do Ministério da Economia e pelo edital número 1 de 2020 da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Essa, atualmente, é a única modalidade de transação junto à Receita Federal do Brasil. Abrange pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte. E abrange os débitos tributários que estejam no âmbito do contencioso administrativo limitado ao teto de 60 salários mínimos. Nessa modalidade de transação, não estão abrangidos débitos do Simples Nacional e também débitos declarados pelo contribuinte que tenham sido objeto de parcelamento ou que estejam suspensos por decisão judicial. E os benefícios são os seguintes: descontos entre 20% a 50%, com parcela de entrada de 6% do valor total do débito, já com as reduções de juros e multas em até 6 a 8 meses. E o saldo poderá ser parcelado entre 7 a 52 meses.
É importante ressaltar aqui que essa modalidade de transação não faz parte do chamado Programa de Retomada Fiscal. Por quê? Porque o Programa de Retomada Fiscal é um sistema criado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E essa modalidade de transação é a única criada no âmbito da Receita Federal do Brasil. E assim como em relação às demais modalidades de transação, estas duas últimas modalidades, que abrangem os débitos tributários de pequeno valor, também têm o seu prazo de adesão até o dia 29 de dezembro de 2020, caso não haja uma prorrogação. Bom, essa foi a nossa apresentação sobre as modalidades de transação que estão em vigor e que devem ser objeto de adesão até o dia 29 de dezembro de 2020. Para que você possa saber um pouco mais sobre os benefícios concedidos e demais valores que envolvem as negociações dessas 7 transações tributárias que a gente falou, você pode acessar o nosso site em tabelas.contribuinte.legal. Nessas tabelas nós apresentamos todos os percentuais de redução que estão disponíveis de acordo com as portarias e editais e também os valores das parcelas mínimas que devem ser pagas em cada uma das modalidades de parcelamento, além de outras informações que a gente trouxe aqui nessa apresentação. Fica com a gente! Na próxima apresentação, a gente vai falar sobre os procedimentos necessários para que sejam formalizadas as adesões às transações tributárias. Até lá!